Fala pessoas, sejam bem-vindos a mais uma temporada do podcast Bora Conversar e uma edição mais que especial para celebrar a história e a cultura do Nordeste, em especial do nosso Ceará. E para recomeçar, nada melhor do que estarmos entre amigos, hoje recebendo a ilustre presença desse artista, artesão, lá de Campos Belos. Tenho mencionado muito Mozart Nepomuceno nos meus vídeos, foi através dele onde tudo começou, onde eu fui pesquisar uma fotografia realizada, feita pelo Mozart. Foi um pouco difícil até chegar a ele, mas depois que eu cheguei, pronto. Todo dia estou lá, batendo na porta da casa dele, tomando um cafezinho delicioso, feito pela dona Carmen. E a tua filha também é Carmen, não é isso? É, Carmen também, que faz uma bruaca, um bolo, gente, espetacular. Sem contar naquela vista magnífica da residência do Mozart, que eu sempre posto nos meus vídeos. Mozart, seja bem-vindo ao nosso podcast. Bora conversar aqui um pouquinho sobre essa cultura. Você que é um amante do nosso Nordeste, do nosso sertão em especial, não é isso? muito obrigado, Caio, pelo convite e você será sempre bem-vindo, né? Você tem gostos parecidos com o meu, né? Gosta de viajar pelo sertão, pelo interior, contar as histórias. O Nordeste é uma região muito rica e o Ceará nem se fala, né? Tem histórias muito interessantes. A história do Ceará é bem diferente do restante dos outros estados, é mais rica, né? Temos sertão, temos praia, temos serra e uma colonização totalmente diferente. Temos a figura do vaqueiro. Então, nós temos muito o que explorar aqui no Ceará. Grandes metrópoles, as grandes cidades também, como você falou, a riqueza cultural, histórica, arquitetônica, gastronômica, é uma diversidade de elementos que compõem essa riqueza norte-cearense, né? Isso, como você falou, alguns elementos únicos do Ceará, como o Baião de Dois. Não sei se você gosta dessa iguaria Sim, do Baião de Dois, mas ele é cearense. Outros estados tentam fazer, mas não acho que não tem o mesmo tempero, o mesmo sabor que nós temos, né? O nosso borogodó é diferente. é verdade. A gente tem no Ceará, como você falou aí, a questão da diversidade. Nós temos o litoral, a gente tem pratos riquíssimos com peixe. E no sertão você tem a figura do baião de dois, da carne de sol, do cuscuz. Então a gente tem, além da história ser rica, nossa culinária realmente também é muito rica. Então a gente pode dizer que é um povo privilegiado, né? Ainda falando de gastronomia, de culinária, ainda vamos falar do nosso baião. Por quê? Você mencionou praia. Nós temos praias internacionais como Jericoacoara, Bitupitá, lá em Barroquinha, que é espetacular. Ainda um pouco desbravada, mas esses dias nós estamos chegando aí. Mas o baião, ele combina com tudo. Com peixe assado, seja do mar, seja da água doce, do açude, não é isso? E no sertão com aquele bom ovozinho frito, não é isso? É verdade. A culinária cearense, ela foi adaptada ao longo dos anos, né? Sim. A figura da carne de sol se introduziu aqui na culinária cearense, nordestina e, por que não, brasileira, né? Os turistas levaram a carne de sol para o Brasil inteiro. Hoje nós temos pratos diversificados com o uso da carne de sol. Já temos o baião de dois servido em vários restaurantes no Brasil inteiro, né? Então a gente pode dizer que exportou muita coisa, né? É isso aí. Moza, nós, como você falou, nós somos amantes, né, principalmente do sertão. Para além das fronteiras do nosso Nordeste, as pessoas têm um estereótipo de que o sertão ou que o Nordeste ele é escasso, que ele é seco. Não é. Eu costumo muito falar que ele tem as belezas extremas, tanto no inverno, na sua abundância, que é de encher os nossos olhos com as paisagens verdes, exuberantes, mas também como nessa estação que nós estamos entrando agora, seca, não é isso? Que tem a sua beleza também. Como que você avalia esses dois cenários? Pois nós, como temos maior parte do ano seco, né, sem chuvas, a chuva ela é muito aguardada, né? O sertão é um lugar cheiroso, né? A vegetação tem um cheiro muito particular, muito peculiar. É,
Mas eu te digo que eu gosto do sertão seco. Não da seca, do fenômeno da seca. Mas eu gosto de ver o sertão seco. A beleza, né? A Isso. beleza, ele se mostra como ele é, né? Você vê a vegetação desnuda, né? Você vê o âmago, você vê o interior do sertão, né? O interior da vegetação. Você vê o sertão por dentro, quando você vê ele seco, né? Então, o sertão tem mais cara de seco mesmo do que propriamente verde. É muito bom você ver os reservatórios encherem, tudo rebrotar, recomeçar, reviver com as chuvas. No entanto, o sertão seco também é muito bonito. A gente que lhe conhece vê a sua rotina diária, né? E a sua paixão pelo sertão, que você mora no sertão. Ali no pé da serra, mas já tem um contraste, né? Hoje é o sertão. Como é que é para ti, né, essa vivência? O que é que te encanta mais, além do que você acabou de falar, no sertão? Olha, na verdade, é, eu gosto do sertão porque eu tive uma vivência na cidade grande, né, aqui em Fortaleza, e eu não me dei muito bem, né? E quando você passa para a vida adulta, que você tem que trabalhar, pegar trânsito, a vida nas grandes metrópoles ela é muito cruel, né? É muito cruel. As pessoas perdem tempo demais no trânsito, elas lutam por espaço, tanto para morar como para se locomover. É uma vida assim que quem gosta das coisas mais simples, mais dinâmicas, que gosta de sossego, de paz, de silêncio, tem que ser sertão mesmo, tem que ser interior, viu? A qualidade de vida, não é isso? Que você tem no sertão, como ao contrário, pelo contrário, que as pessoas têm essa imagem da escassez, no Sim. sertão você planta, você colhe, produz de qualidade, você cria, não é isso? Sim, pois bem, o sertão, o interior, como no geral, já teve momentos bem mais difíceis, né? Se você pegar os últimos 20, 25 anos, principalmente nos ditos governos de esquerda, né? Você teve uma melhora na qualidade de vida do povo do interior, da população mais pobre, muito grande. Hoje, dificilmente você vai ter uma localidade que não tenha cisternas, né? Que não tenham poços profundos. Então, aquele mínimo as pessoas já têm, né? A questão do deslocamento, você já tem hospitais regionais, você já tem como ser atendido num sistema público de saúde um pouco mais perto. Antes você tinha que se deslocar para Fortaleza, ou para Juazeiro, ou para Sobral. Hoje você tem hospitais pelo interior, hoje você tem a questão das cisternas. Muitas localidades já têm abastecimento de água. Era uma coisa inimaginável. Eu já estou com 40 anos. Quando eu tinha 8, 10, 12 anos, que eu andava pelo interior, não se imaginava que um dia um pobre fosse ter uma água na torneira, Sim. né? Você não imaginaria que o cavalo ia ser substituído, o jumento também, né, que está em extinção, fosse ser substituído por uma moto. Nunca se imaginou que um filho do agricultor pudesse ser um engenheiro, um advogado. Então, essa evolução social, política, econômica, chegou ao sertão. Não de maneira satisfatória ainda, no entanto, já caminhamos bem. Inclusive, estava acompanhando aqui a celebração de dois jovens lá de Brejo Santo, eh, filhos de agricultores que passaram na faculdade de medicina. No passado era inviável, não é isso? Sim, sim. Como que eu posso falar? Um feito como esse. E hoje se ter, não é isso? Tenho percorrido no último ano, principalmente, todo o estado nesse período, né, em busca de histórias de pessoas. E o que eu Sim. tenho encontrado, pessoas felizes, resistentes e resilientes também, que relatam muito que jamais, como você mencionou agora há pouco, né, trocaria o seu lugar, o sertão, de onde vivem, por uma capital. Não que a capital tenha seu mérito, né? A qualidade de vida também. Mas o sertão é algo encantador, não é isso? Sim, é verdade. Assim como você falou, em todos os lugares que você tiver, em todas as fases da sua vida, você vai ter desafios, né?
Independente de onde você esteja. Desafios diferentes, independente de onde você esteja. No entanto, quando você mora no interior, você tem mais momentos de paz, de tranquilidade, de silêncio, uma coisa que você pode cuidar mais de você no interior. Sim. Entende? Você tem mais tempo para si mesmo. Você tem mais tempo para se dedicar a uma atividade que você goste, de criar seus animais, de ter uma plantação, de ter uma comunicação melhor com a natureza. Né? Que nós somos pessoas que, até bem pouco tempo, se você pensar há poucos séculos atrás, a espécie humana era uma espécie totalmente ligada à natureza. E hoje a gente perdeu muito esse contato. Né? E se você mora no sertão... Perdeu, mas se interior, busca muito, né? Se busca, hoje... porque, como eu lhe disse, eu acho as grandes metrópoles foram um grande erro da humanidade. Esse embate, essa disputa que você tem dentro das cidades grandes, essa pressão psicológica que as grandes metrópoles imprimem na cabeça das pessoas, eu acho meio que desumano, sabe? Eu acho que isso não é próprio da natureza humana. O próprio da natureza humana é esse contato mesmo com a natureza, é você criar, é você plantar, você ter mais um tempo para si, né? Então, se você mesmo se passa 1 hora para se deslocar do seu trabalho, 1 hora para se deslocar de volta, isso aí é tempo de vida perdido. Exatamente. Né? Diariamente, e né? nesse intervalo de tempo, você se estressa, você está com a luminosidade excessiva no seu rosto, você está... É bem complicado. Então, é assim, uma coisa, é questão de gosto, mas eu não gosto disso. Né? Eu não gosto desse dia a dia, dessa rotina nas grandes cidades. Eu falei assim, houve o êxodo do sertão, né, isso para as grandes cidades, em busca da qualidade de vida. Hoje, as pessoas vêm na contramão, vêm buscando retorno para se ter essa qualidade de vida. Porque eu acho que o avanço é importante. Hoje, a tecnologia já chegou até as comunidades mais inimagináveis do sertão, como a própria internet, que facilita muito, né, isso. Transporte, como você falou. Pois é. Então, o que é que acontece? Você teve esse movimento do interior para as grandes cidades nos últimos 100 anos, mas nos últimos 10 anos, você já tem um fenômeno forte de pessoas em idade de trabalho, em idade produtiva, não só de aposentados que voltaram para o seu interior, mas pessoas buscando oportunidades que aparecem, lógico, não como nas grandes cidades, mas pessoas que trabalham, por exemplo, com internet, com vendas, pessoas que podem ter seu escritório virtual no interior, elas estão indo. É mais barato se viver no interior, é mais tranquilo, tem seus desafios, tem suas dificuldades, no entanto, aquele abismo que existia entre a capital e o interior, ele já está bem menor. Né? Como eu disse, a questão das evoluções que tivemos com as políticas públicas para o pessoal mais pobre, e também a questão da internet, que hoje você resolve muito, quase que na totalidade das suas coisas, você resolve pela internet. Então, aquele abismo, se você quer uma oportunidade, você tem que ir para a cidade grande. Hoje, eu posso dizer, você não tem que ir, não. Né? Então, você pode procurar alternativas, soluções no interior e ter uma vida digna, uma vida razoável, uma vida boa no interior. Agora há pouco falei da sua rotina no sertão, de caridade, e você falando agora sobre a questão da luminosidade através das telas de celular. A gente vê o quanto você preserva tradições, a cultura, não deixando de lado a busca sempre da melhoria da qualidade de vida. Mas você tem uma criança em casa, uma filha, não é isso? A gente vê o quanto ela também já tem essa paixão, creio herdada da avó, do pai, mas de que forma que você vê essa evolução, né, da cultura também, das tradições, e como que você passa isso para essa nova geração? Pois bem, Kaique, eu gosto do sertão, eu gosto da figura do sertanejo, né? O cearense em si, ele tem uma verve, uma expressão que pouca gente conhece, mas verve é o jeito de ser. O cearense realmente tem uma maneira de ser diferente. Ele é gaiato, ele é brincalhão. Por natureza, né? Por natureza. O cearense é, de fato,
um povo diferente, né? Você vê um cara gaiato com brincadeira, e você já diz, parece um cearense, né? Então, essa expressão ela foi muito utilizada até por parentes meus. Tem um livro de um avô-engo meu aí que se chama Verve Cearense. Né? O Quintino Cunha, que também é meu parente, ele é a personificação dessa verve. A pessoa que sempre tinha uma tirada, ele sempre tinha uma saída engraçada, uma brincadeira. E esse é o jeito de ser do cearense. E eu gosto dessa cultura do sertanejo, do vaqueiro, do cearense. As pessoas são, de fato, mais acolhedoras. São pessoas que gostam de ter pessoas em casa, de comer, de beber junto, né? Então, eu gosto desse jeito de ser do sertão. E, assim, eu vou criar minha filha mostrando que ela não tem que ir para Fortaleza. Ela não tem que se sujeitar a um modo de vida que vá, assim, vamos dizer, contra a natureza dela. Sim. Ela pode perfeitamente buscar oportunidades, né? E ter uma vida feliz e próspera também, né? E se busca muita prosperidade. Você mede hoje o sucesso de uma pessoa pelo dinheiro que ela ganhou. Eu não vejo dessa forma. Mas se você pensar em prosperidade e uma vida boa, uma vida tranquila, você pode sim aliar isso. Você pode conseguir tudo isso no sertão. Existe uma diferença entre preço e valor. Valor é algo que não se compra, né? Isso, e o valor de você ter essa vivência é algo que não se paga, né? Que não tem preço. Que muitas vezes você paga com a própria saúde, porque você vive para trabalhar e trabalha para viver. Pois Não é. é isso? Pois é isso que eu digo. É, você morar no interior, você ter uma vida no sertão, não significa que você está isento de tudo, mas significa que você vai ter um modo de vida diferente desse modo de vida opressor que as pessoas têm dentro das cidades grandes. Hoje, se você não tem uma excelente condição financeira na cidade grande, você não mora bem, você não se desloca bem, né? Você ter pessoas que moram em um subúrbio em Fortaleza e pegue transporte público hoje, não é tão fácil, cara. Sim. Não é fácil, né? Pessoa, vamos dizer, o CLT, né? A pessoa que trabalha de segunda a sábado até meio-dia, 2 horas da tarde, que tempo essa pessoa tem? Que tempo essa pessoa cuida de si, né? Você trabalha muito e você vive muito pouco. Exatamente. Então, essa relação, ela tem que ser revista com urgência, sob pena de as pessoas cada vez mais ficarem doentes. Né? As pessoas não conseguem ter uma vida social. Quem trabalha de segunda a sábado não consegue ter uma vida social. Porque você tem As que ter um pessoas... descanso. O corpo, ele pede um descanso. Que é Sim. quando chega o domingo, que é o dia do descanso, que você não tem como aproveitar, Você né? tinha, até a década de 50, 60, você tinha os casais com 3, 4 filhos, né? Você tinha famílias com 10, 12 filhos e um pai trabalhava e criava 10 filhos. Hoje em dia, Minha avó teve 24 filhos, sobreviveram 12. Tudo bem. Mas hoje você tem um casal, tem um filho, trabalham feito loucos e não conseguem ter uma vida, vamos dizer assim, digna. Sim. Morar bem, se vestir bem, Da ter educação, um carro, não é isso? dar uma educação. Então, é um negócio bem complicado. Você vê que essa equação, na vida da grande maioria das pessoas, não é de fácil solução. Sim. Envolve muitas variáveis e não é fácil. Não é fácil. Mas falando sobre a gente não sair do sertão, né? Não ir na contramão também. Você preserva muito, como falei, os costumes, né? Todos. E também teve essa mudança no próprio interior. Hoje, como a tecnologia também chegou, as casas mudaram, como as casas de taipas são patrimônio do Nordeste. Lógico que vem a qualidade de vida também com as casas de alvenaria. Mas, dentre tantos fatores, né, isso, a mudança para a qualidade de vida também, tu acha que isso se perde um pouco a essência do sertão, do interior? Pois bem, Kaique, é assim. É certo que as mudanças com o tempo vêm. Sim. Né? Hoje em dia, você
já vê muitos vaqueiros, por exemplo, tangendo gado, levando e trazendo gado com moto, com uma bicicleta. É verdade. Por exemplo, o pessoal fala do sumiço dos jumentos, mas por quê? Porque qual era a principal atividade do jumento na família cearense, nordestina, do interior? Era pegar água. Sim. Né? Você tinha um jumento, você tinha um homem da casa responsável por pegar a água. Você não tinha água, você tinha que, às vezes nos períodos mais difíceis, você se deslocar 5, 6 quilômetros até um reservatório de água para trazer água, quando tinha. Né? Você tinha o jumento para trazer a lenha para casa. Por quê? Porque você não tinha um fogão a gás, você tinha fogão a lenha. Né? Então você tinha que ir buscar água, você tinha que buscar lenha e eram atividades diárias. Hoje em dia você já tem o fogão a gás, você tem a moto para o vaqueiro buscar o gado, você já tem a água na sua casa, no seu reservatório. Então é por isso que essa figura saiu. Então as tradições, algumas vão se perdendo com o tempo, né? A questão do vaqueiro, a questão do jumento, a questão das festas tradicionais, as quermesses perderam muito da sua representatividade, né? As próprias quadrilhas juninas também, né? Isso mudaram muito, né? Você tinha uma festa regional, festas pequenas, festas da comunidade, e hoje as prefeituras fazem espetáculos enormes, né? Você vê hoje as festas de coroação no interior, você vê palcos iluminados com luzes de boate, né? Você vê palcos enormes, artistas que custam milhões de reais, né? Enche os nossos olhos, mas a essência do que perde um pouco, regional, né? Isso. aquele artista local, ele perdeu muito o valor, o sentido, né? As dramistas, né? Isso como você não tem mais aquele evento pequeno, aquele evento médio, você tem super produções. Então aquele ar de interior, aquela coisa bem introspectiva, uma coisa regional da sua comunidade, que vinham os parentes de longe, que moravam em outra cidade, que vinham num período de festa. Então se perdeu muito. E hoje você tem super produções, né? Se fala muito de São João, mas a festa em si, da maneira como era, por exemplo, não tem mais. As quermesses com leilão e tudo, não. Elas estão deixando de existir para ser super produções. Né? Como as próprias famílias. As casas de taipa, elas têm uma beleza. Eu, por exemplo, sou apaixonado por casa de taipa. Mas quem morou, às vezes, tem aquele saudosismo, mas prefere uma casa de tijolo, que é mais fácil de você limpar, de você manter. Né? Então, assim, é fato que algumas coisas vão realmente se perdendo. Só um adendo aqui sobre o jumento, um questionamento eu vou te fazer, ver se você sabe. Mas você falou que o dono da casa, que era o homem, né, que era o responsável por trazer o alimento, ele buscava, não é isso? Tem uma história bem interessante lá em Quixeré, onde o senhor saiu em busca de água, né, e passava dias, horas em busca e muitas vezes não encontrava. Foi um jumentinho, né, um burro que tropeçou numa vala e descobriu uma cachoeira interna na terra espetacular de água, lá em Mato Alto, em Quixeré. Mas, segundo uma pesquisa, saiu recentemente, a extinção do jumento não se dá pelo não uso dele, mas por empresas que buscam a pele do animal. Não sei se tu tem esse conhecimento, se vê essa matéria. Não, eu já ouvi falar que por exemplo, tem um abatedouro na Bahia que abate jumentos, né? No entanto, certamente, não foi por esse motivo. Somente, né? Não foi. Pelo uso mesmo, né? Se você não usa, o que é que acontece com a maioria dos jumentos hoje? Como você não está usando, você solta. A quantidade de jumentos, por exemplo, que morrem nas rodovias é uma quantidade assustadora. Sim. É praticamente impossível você se deslocar aqui na 020, como eu vou daqui para Caridade, é praticamente impossível você não ver um jumento morto na estrada. Então, esses animais, eles foram abandonados. Principalmente, pela falta da sua serventia, eles foram abandonados. Né? Principalmente nesse período, não é isso? De julho a dezembro, ele se torna uma figura bem representativa nas estradas. Sim. Mas para ti, qual a maior representatividade do sertão? O que você acha que mais característica, que mais representa o sertão? Bem, o sertão
cearense e nordestino como um todo, ele é a figura do vaqueiro que representa o sertão. Por quê? Por que o vaqueiro? Hoje em dia, numa fazenda organizada, uma fazenda com investimento, a figura do vaqueiro tradicional no cavalo, praticamente ela não existe mais. Mas passa pelo processo de colonização que teve o interior cearense e o interior nordestino, no geral. Você tinha a Bahia, Pernambuco, Paraíba e até o sul do Rio Grande do Norte produzindo cana-de-açúcar, né? E a maioria dessas plantações, elas não tinham cercas, não tinham barreiras, então era proibido você criar ali. Era a zona mais rica do Nordeste, no entanto, você não podia ter criações, porque você tinha imensas plantações. Então, os criadores de gado que tinham que abastecer de carne, de proteína, aqueles centros urbanos, aqueles centros mais ricos, eles iam para onde? Iam criar gado no interior. Como você criava gado no interior? Era solto. Você tinha imensas áreas de pastejo de gado. E como você manejava esse gado? Era a figura do vaqueiro. Então, o vaqueiro era aquela pessoa que estava a cavalo e que passava muitas vezes dias inteiros no mato, né? O dia inteiro no mato. Tanto que tem a figura do bornal, que ele leva a comida. No Rio Grande do Norte, até hoje, o café da manhã é como se fosse uma refeição, né, no interior. Por quê? Porque o vaqueiro, ele comia como se fosse almoço de manhã. Porque ele ia comer só o que ele levava no bornal dele. Ele passava o dia no mato, pastorando gado, né? E tinha a questão, quando o bicho se acidentava, que tinha que curar a ferida dos bichos, tinha um bezerro que nascia, estava doente, estava fraco, você tinha que pegar um gado para matar. Então, tudo isso girava em torno da figura do vaqueiro. Aí você vem, já na década de 50, 60, você tem as cercas e tudo. Aí, então, foi tudo mudando de conformação até chegar hoje, né? Quando você fala em vaqueiro hoje, para a maioria das pessoas, o vaqueiro está ligado àquela vaquejada que você vê. Pronto, né? é o que eu já ia comentar, né? É uma figura muito emblemática, mas hoje as pessoas ligam muito à queda do boi, né? A derrubada do boi. Pois é, muita gente hoje, principalmente das grandes cidades, ela não tem ideia de como é o dia a dia do vaqueiro tradicional, lá no interiorzão, a 100, 80, 50 O legítimo quilômetros. vaqueiro, Sim, né? pois é. O legítimo vaqueiro, a figura do vaqueiro, ele acorda cedo, de madrugada, para tirar leite, solta o gado, aí traqueja o gado, tem as vacas de leite, tem a vaca que vai ser solta, tem os garrotes, tudo ali tem um cronograma a ser seguido, né? Embora ele hoje não precise, com o advento das cercas, né? Você não tem que pastorar o gado numa área muito grande, mas você tem uma lida, você tem um cronograma diário, né? Você tem que buscar o gado à tarde para ir para o curral, você não deixa o gado solto. Então tem toda vamos dizer assim, uma rotina. Vaqueiro, pessoal, não é aquele cara que está ali na vaquejada derrubando boi, não. Ali, me O perdoe, que mas se ali caracteriza... Não é vaqueiro, né? tanto que os ditos vaqueiros hoje, dessas vaquejadas, a maioria nunca pisou nem no curral. Não sabe nem... Não sabe da lida de nada. Né? Você tem os vaqueiros playboys, né? Esses vaqueiros com muito dinheiro e tudo, que compram super cavalos, tem super treinamento, super alimentação dos animais, mas a gente chama de vaqueiro, acho que não acharam um título ainda para esse pessoal. Mas vaqueiro mesmo, do interior, não tem nada a ver com aquilo ali não. Hein? Não vou comprar essa briga aqui com os meus amigos vaqueiros, não, que eu amo vaquejada, tá? Mas existe uma discussão muito grande também dentro do próprio esporte, né? Com a pega do boi, que faz mais referência a esse vaqueiro, não é isso? A vaquejada pega de pé de mourão e a vaquejada mais estilizada. Mas a gente ainda vê muito, principalmente acho que no sertão dos Inhamuns, essa cultura, não é isso? A gente pode até falar sobre um filme que é o Luísa Homem, não sei se você já assistiu. Não. Muito lindo o filme, que retrata essa figura do vaqueiro, que é quem cuidava ali da fazenda, de todo o animal ali, do pasto. Muito bom o filme. Pois é, olha, quanto mais árida a região, quanto menos massa verde, quanto menos pasto você tem para os animais, maior a área você tem que ter para criar uma quantidade de gado. Então, quando você vai lá para os Inhamuns, vai para o sul,
o norte do Ceará, que você tem regiões mais áridas, com menos beneficiamento, né? Você tem ainda a figura do vaqueiro que pastoreia o animal numa área maior, que o cara que passa muito tempo no mato, com aquela roupa de couro. Por que aquela roupa tão pesada, tão grossa? Porque, pessoal, no sertão, tudo lhe fere, né? É espinho, é galho seco e tudo. Quando você empreende uma velocidade muito grande atrás de um boi, de um bicho que está fugindo, ou que você precisa medicar, que você precisa levar para o curral e tudo, que você vai em disparada ali, meu amigo. Se você não tiver roupa daquela, você volta só o retalho, né? Então, antes de tudo, uma atividade de muita coragem, viu? Resistência. Moza, o que você gostaria que as pessoas, além das fronteiras do Nordeste, soubessem sobre o nosso Nordeste, sobre a cultura, em especial sertaneja? Bem, pessoal, muita gente, nós vivemos uma época que quanto menos certeza a pessoa tem de uma coisa, mais ela fala com propriedade, né? Eu sempre, quando eu vou falar a respeito de um assunto, eu procuro me informar, né, de fontes seguras. A internet está aí, pessoal, por bem e por mal, né? Porque você tanto tem fontes de informação seguras, boas, né? Mas você tem muita fake. Nós vivemos a era das fake news, né? Sim. E aquela ideia, o que tem nos livros didáticos, o que o avô da gente falava e tudo, já mudou muito. Quando você vê, eu trouxe amigos meus do sul para uma expedição aqui na Caatinga, e eles ficaram abismados com o aspecto e ao mesmo tempo a riqueza da nossa fauna, da nossa flora, né? Você vê aquilo tudo seco, sem um galhinho verde, uma folhinha verde, mas aquilo ali pulsa de vida. Sim, né? Incrível, a transformação, não é isso? Ali você tem uma fauna riquíssima ali escondida, que você não vê. Os animais da Caatinga, eles são de hábitos noturnos. Por quê? Porque durante o dia você tem temperaturas altíssimas e aqueles animais estão dentro de ocos, de pau, estão dentro de buracos na pedra, no chão. Então você vai ver, não vê nada ali. Quando é a tardinha, você já vê aquela movimentação dos pássaros, vê o bicho, cobras saindo. É como os próprios peixes também, né? Eu no sertão, na lagoa, porque o pescador ele vai muito cedo ou no final do dia, né? À noite. Tem porque a hora do peixe, por causa do calor também, eles vão para o fundo, né? Isso para... Tem o peixe também tem uma movimentação bem curiosa, peculiar, interessante, né? Interessante. A gente estava falando sobre o vaqueiro, a gente não mencionou o rastejador, não é isso? Sim. Termo esse que eu conheci com Mozart, fui pesquisar também essa cultura aonde as pessoas tinham esse hábito, né, de soltar o boi, por isso o chocalho, não é isso? Cada chocalho, ele tem um som único, nenhum chocalho é igual, o som, não é isso? E por isso que eles utilizavam nos bois, porque eles soltavam nas matas e identificavam, creio que ainda existe essa cultura, pelo som, não é isso? Esse é um vaqueiro, né? Sim, o vaqueiro tem, vamos dizer que ele tenha 40 vacas. Ele não precisa, primeiramente, ele não precisa colocar chocalho em todos, né? Dentro do rebanho tem tipo os líderes, né? São aqueles bichos, animais que se deslocam e os outros vão atrás, né? E vamos Já dizer diz, que ele o povo diz, né? Onde a vaca vai, o boi vai Pois atrás, não é isso? Então, ele bota os chocalhos em alguns animais chaves, né? Que ele identifica, né? Quem são Os líderes. Os líderes, né? E vamos dizer que ele, no rebanho dele, ele tenha 30 vacas que ele coloca o chocalho. Ele consegue identificar o som do chocalho de cada vaca. Quando ele escuta, ele já sabe, é a vaca tal. As vacas geralmente têm nome, né? Também. Então, o vaqueiro, a questão do rastejador, é impressionante. Eu já convivi convivi não, tive uma vivência, andei no mato com uma pessoa que seria um rastejador. Ele sabe que dia foi que animal passou aqui, pelo um galho que quebra, a posição incrível, de uma folha, né? pela posição da pata do animal, né? Mas tem um galho quebrado aqui, mas tem outro ali, mas pelo aspecto do galho, ele sabe se aquilo foi quebrado há dias atrás ou se foi hoje. Então, eles observam esses aspectos que aparentemente não estão ali, né? Tem que ter um olho bem treinado para
observar aspectos do deslocamento dos animais, de pessoas, né? Também. Passou gente aqui. Passou hoje, não. Esse rastro aqui já tem mais tempo. Né? Animais e tudo é É uma impressionante. ciência que só o sertanejo entende, é de algo assim, uma inteligência incrível, não é isso? Eu vim de uma cidade chamada Pentecoste, ali quase divisa com Caridade, a nível territorial. Algumas pessoas acham que eu não tenho essa identidade do sertão. Quando eu ando muito no sertão, as pessoas querem que tu faz aí. Mas vocês não sabem o quanto eu amo. Criei muita galinha, muito capote, pato, peru. Só não criei vaca ainda, né? Eu vou criar um dia. Eu amo essa cultura, né? Que eu vim do sertão, minhas férias, eu ia para um certo, eu costumo dizer assim, interior do interior. Que na cidade tem as cidades e os distritos, não é isso? Sim. Eu ia muito para o distrito que era Núcleo A, onde meu tio morava, vivia lá nos rios, tomando banho de rio. Então, assim, é algo que eu amo mesmo. Mas falando de Mozart, você tem essa paixão pelo sertão. Sei que tu vai já imaginando que é a resposta dele, eu perguntando já imaginando. Porque ele liga com o que ele ama, com o sertão. Mas você tem uma arte que, ao nosso entender, quando eu não entendia muito, para mim ela era japonesa, que é o bonsai. Porém, você busca as suas artes na mata, no sertão. Mas assim, não é um pouco contraditório como que o bonsai entrou na tua vida. E para quem não entende, vamos aproveitar e explicar um pouco, né? Pois bem, muita gente não. É aquela questão, não procurou saber, acha que bonsai é uma coisa do Japão. É o Mas que eu achava. bonsai não é uma planta, não é uma árvore. Bonsai é uma técnica. Né? Então, ela é relativamente nova aqui no Brasil, mas teoricamente, você pode fazer bonsai de tudo. Né? Mas o ideal é que ele seja uma árvore, uma espécie de folha pequena e que você possa adaptar para você ter uma árvore pequena dentro de um vaso, de uma bandeja, de um local pequeno. Né? Então, nós temos no interior cearense, nordestino e no Brasil como um todo, que é o país que tem maior biodiversidade do mundo, disparado, você tem várias espécies que você pode cultivar bonsai, como bonsai. Né? Então, Entre árvores frutíferas, inclusive, não é você isso? pode fazer com árvores frutíferas. Como eu te digo, você procura só uma espécie que tem uma folha pequena, para você não ter uma árvore pequena e uma folha enorme. Sim. Porque a espécie que tem a folha grande, ela pequena, ela também Vai vai ter ter a a folha folha grande. grande. Né? Então, eu conheci algumas pessoas que aplicavam essas técnicas de bonsai com árvores nativas e eu passei a fazer meus próprios bonsais também com árvores nativas. Né? Mas como que surgiu o interesse, seu interesse na técnica? É porque assim, eu gosto de coisas diferentes, né? E eu conheci algumas pessoas que desenvolviam essa técnica e como eu gosto de planta, gosto de interior, gosto de decoração, né? Então uniu essas coisas aí, né? Eu passei a fazer meus próprios bonsais e como é uma coisa que demanda um tempo para você ter um bonsai, para você domesticar uma árvore num ambiente pequeno, aí então agora, 7, 8 anos depois que eu comecei, é que eu estou tendo meus primeiros bonsais e estudo algumas espécies da caatinga para serem implementados nessa área. Hoje você é referência no nosso estado, na técnica de bonsai, já viaja aí o Brasil, daqui a pouquinho o exterior também, levando falando que a gente também sabe fazer, não somente o forró, somente a vaquejada, não é isso? Mas, dentre as espécies, quais a que você trabalha? Você tem a caliandra espinosa, você tem a imburana, você tem catingueira, você tem, vamos dizer, a quixabeira, temos também palmulato. Então, todas essas espécies, como eu te digo, como é uma coisa nova, a gente ainda está em experiência. Né? Algumas que a gente domina há mais tempo, como imburana, caliandra espinosa, a gente já tem difundido no Brasil inteiro. Porque algumas pessoas que já vanguardistas há 15, 20 anos atrás já passaram a experimentar essas espécies e já tem alguns bonsais, alguns
belos trabalhos com árvores nativas, né? Que inclusive a umburana é onde se faz a cachaça, não é isso? A umburana, ela pertence, você tem, é igual cobra, né? Você tem um nome aqui, quando chegar na Bahia é outro nome, outro nome, outro nome, mas a umburana, a madeira dela também serve para fazer barril e se envelhecer. Ah, no caso você envelhece a cachaça no barril de umburana, Isso. da madeira, Quando não é você isso? fala em cachaça de árvore e tal, cachaça, é porque eles são envelhecidos para pegar um pouco Do do sabor. sabor, do cheiro daquelas árvores, né? Que inclusive lá na La Bodega Serrana, lá em Guaramirim, você vai encontrar no La Bodega uma cachaça deliciosa que você consegue sentir o sabor, né, no Sim, o paladar do cheiro, né? cheiro, que é É. delicioso demais. Agora sim, você, muito sertão, entende demais, vive essa cultura, mas também veio da serra, tem os seus resquícios ali na serra, não é Pois isso? bem, assim, eu sou de uma família que há um tempo atrás tinha muito recurso. Meu bisavô, meu trisavô, o próprio meu avô, eram pessoas de muito recurso, tinham muitas terras, né? E essas pessoas que tinham mais recurso, geralmente, eu estou ali em Campos Belo, Caridade, muito próximo da região serrana. Então, geralmente, as pessoas mais abastadas tinham sítio na serra e tinham fazenda no sertão. Na serra a gente chama de sítio, né? Geralmente é uma Sim, propriedade menor e fazenda no no sertão, sertão. né? Então eu morava na serra e no sertão. E eu peguei final de ciclo de algodão, eu lembro de algodão no sertão. Eu peguei final de ciclo do café na serra. Eu peguei final de ciclo da rapadura. Então eu vivenciei no finalzinho da década de 80, início da década de 90, eu, com 8, 9, 10 anos ali, eu lembro de todo esse movimento ainda. Né? No sertão com algodão, com o gado, ainda assim, tinha muito gado, as fazendas tinham muito gado, muitos moradores, muita mão de obra. Né? E na serra você ainda tinha a produção do café, tinha a produção da rapadura, do mel. Né? Eu cheguei a ver aquele ciclo inteiro da agricultura na serra. Né? Que Hoje a eu banana é muito morava, forte, né? pois é, eu morava e estudava na serra. Então eu vi, hoje se descobriu que a vocação da Serra do Maciço de Baturité é o turismo. Sim. E você tem uma metrópole imensa a menos de 1 hora de lá, e aquele pessoal ali chega na sexta-feira ou no sábado do CLT, né? Quer sair de uma temperatura alta e ir para uns 5, 6 graus a menos, um ambiente mais agradável, uma vegetação verde, um clima mais ameno. Então você tem aquela imensa massa de gente ali a 60, 70 quilômetros do maciço de Baturité. Então descobriu-se hoje que a Serra de Baturité em si, a aptidão dela é o turismo. Né? Até porque a Serra de Baturité, o relevo dela é muito irregular, o que não facilita em nada a agricultura. Né? Diferentemente da Serra da Ibiapaba, do Araripe, da Borborema, que são planaltos. Que você vai, lá em cima é plano, é todo favorável você plantar. Até a agricultura mecanizada. Na Serra, não. Né? A É maciço, né? A agricultura no Pacuti, Guaramiranga, Mulungu, Aratuba, o próprio Baturité, Palmácia, ela é uma atividade que ela degrada muito o solo. Né? Então, você planta em costas íngremes e ali você, com o tempo, você degrada toda aquela área. Né? Lembrando que, além do turismo de aventuras, hoje se trabalha muito no maciço o turismo sustentável, né? Que vem da agricultura também, com a rota do café para exploração, não exploração, conhecimento do que foi de quem formou o maciço, que foi a agricultura, principalmente o Sim, café, não é isso? sim. Mas, para a gente não fugir do nosso tema, que é o sertão ainda, daqui a pouco a gente chega na serra, fala para mim, Mausá, sua maior lembrança e sua maior saudade do sertão. Você não saiu de lá, mas de tudo que você já vivenciou, né? Hoje o sertão ele é outro, mas ainda é sertão, não é isso? Mas uma lembrança que você tem e uma saudade, uma lembrança boa e uma saudade. Eu tenho muita saudade
da convivência que eu tinha com minha avó, né, do fogão a lenha, que a minha avó cozinhava, apesar de ela já ter um fogão a gás, mas aquelas comidas que ela fazia no fogão a lenha, bolo, né, tinha aquele forno, das festas do interior, das pessoas conversando na calçada, de a gente ter a tradição das fogueiras, né? Antigamente, quando era na época de fogueira, todos faziam fogueira. Todos né? fazem fogueira. Então, eu sou muito saudosista. Tem muita gente que não gosta disso aí, mas eu gosto. Eu gosto de coisas de quando ela era mais simples, né? O sabor é diferente da panela de barro, não é isso? A água geladinha do pote. Sim. É realmente assim. Eu tenho um sonho de construir uma casa de taipa para mim. Para você viver. Nos moldes das casas que eu visitava quando eu era criança, né? Com um fogãozinho a lenha ali, com o banheiro, os banheiros mais modernos que já eram dentro de casa, era um tanque de cimento, com aquele cimento queimado, que a água ficava geladinha ali. Então eu tenho vontade Tomei muito banho, de ter um pote e você ter um local de botar um galho de pau branco que você pendurava ali uma caneca. Os canecos, né? Então eu tenho saudade disso aí. Eu quero ter esse ambiente lá comigo, né? Embora eu não tivesse na minha casa quando eu era criança, mas nas casas que eu visitava dos meus amiguinhos lá, dos moradores da fazenda, eu tinha contato com isso aí. Eu gosto disso aí. Eu tenho saudade de ter um contato com isso aí. Né? É isso aí, gente. Vamos finalizando por aqui. Eu acho que a gente teria pauta aqui para dias e dias de podcast, horas e horas de podcast, e não faltaria assunto. Quero lhe agradecer mais uma vez, meu amigo, pela receptividade sempre, pelo acolhimento sempre na sua residência. A sua mãe também leve meu abraço, a dona Carmen, a Carmenzinha, a todo mundo. A gente não falou sobre Campos Belos, sobre caridade. Em um outro momento a gente traz o Mozart novamente para a gente falar um pouco das fazendas, não é isso? Alto Alegre, principalmente onde ele mora, são um acervo ali vivo ainda, pulsante em caridade em Campos Belos. Sertão, em poucas palavras, para você. Pois é, o sertão ele me remete muito memória. Né? As minhas melhores memórias, minhas melhores lembranças são do sertão, né? Das pessoas, dos sertanejos, da minha casa, que era uma casa bem sertaneja, minha avó era uma sertaneja, né? Então, aquelas pessoas que eu convivi, né? Então, o sertão é isso, convivência, infância, né? E, por que não dizer, futuro também. Futuro também, é isso. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Deixa aqui para você fazer suas considerações finais. Café esfriou. Ó, o homem é bom de café, mas hoje ele não tomou, não. Vai ficar para a próxima. Eu chego já na casa dele para a gente tomar um cafezinho, viu? Olha a caneca do Jô aqui, ó. Tem nada dele. Tem, viu?